Olá, crianças, tudo bem? Muito frio por aí? Aqui tá um friozinho. Bom, mas nada é desculpa pra gente deixar de cultuar a Deus. Vamos juntos começar esse culto de muito aprendizado, muitas informações importantes. Temos uma história muito especial, sabe, crianças? Temos aprendido sobre oração, sobre vários temas que Deus tem trabalhado nas nossas vidas. E hoje não vai ser diferente, vamos aprender a orar por um motivo especial. Mas eu não vou contar, vamos deixar para a hora da história para a gente ver? Muito bem. E aí, quem cumpriu o desafio da semana? Conseguir orar pelos seus 5 amigos? Eu orei. Espero que você tenha conseguido. Mas se você ainda não fez a sua lista, olha, continue o desafio. Orar por alguém é um sinal de amor. Orar por uma pessoa é mostrar o quanto a gente ama ela, sabia? Muito bem, que bom. Queridos, vamos começar esse culto? Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, para que a gente possa ouvir o que Deus quer falar conosco. Vamos lá? Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momento que nós estamos aqui podendo cultuar o Senhor. Quero pedir por cada criança, cada família que está, ó Pai, nesse momento vendo esse culto e adorando ao Senhor junto conosco. Quero te pedir que em nome de Jesus o Senhor esteja presente aqui, fale aos nossos corações e que possamos aprender um pouco mais da sua palavra. Queremos, ó Pai, aprender e pôr em prática aquilo que ouvir. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver que parte nós temos agora. Vamos louvar a Deus? Vamos juntos? Havia uma multidão com fome e Jesus se preocupou. Um menino tinha um pouco de pão e decidiu dividir. Se alguém está com fome, eu posso dividir. Se alguém não tem brinquedo, eu posso dividir. Se alguém está sozinho, eu posso dividir. Se alguém está com frio, eu posso dividir. Jesus me ensinou a repartir. Jesus me ensinou a repartir. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Havia uma multidão com fome e Jesus se preocupou. Um menino tinha um pouco de pão e decidiu dividir. Se alguém está com fome, eu posso dividir. Se alguém não tem brinquedo, eu posso dividir. Se alguém está sozinho, eu posso dividir. Se alguém está com frio, eu posso dividir. Jesus me ensinou a repartir. Jesus me ensinou a repartir. Se todos dividissem, seria bem legal. Comer do mesmo bolo, uma fatia igual. Se todos dividissem, seria bem legal. Comer do mesmo bolo, uma fatia igual. Jesus me ensinou a repartir. Jesus me ensinou a repartir. Se todos dividissem,
repartia igual. Jesus me ensinou a repartir. Olá meninos, olá meninas, olá família, graça e paz para todos. Vamos aprender mais um versículo da Palavra de Deus? O nosso versículo de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 12, o versículo é o 5, Atos 12, 5, e diz assim a Palavra de Deus: E assim Pedro estava preso e vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. O versículo está dizendo que Pedro estava na prisão, estava preso e tinha guardas vigiando para que ele não fugisse. Mas a igreja continuava a orar por ele e orar com fervor. É com muita intensidade. Fervor é intensidade, é você não desistir de orar por alguém ou por algum motivo. E a igreja aqui nesse texto, a Bíblia nos conta que a igreja estava orando com fervor, com intensidade, sem desistir. Estava assim, muito preocupada porque o Pedro estava preso, então estavam intercedendo por ele. E o nosso tema é a oração, não é? Agora a gente vai memorizar esse versículo. De que forma? Eu vou falar algumas letras e se você tiver essa letra no seu nome, você vai repetir junto comigo, tá bom? A letra pode ser no seu nome ou no seu sobrenome, é o nome completo, tá bom? O meu nome é Neuza. Neuza Maria dos Santos Ferreira, esse é meu nome completo. Então, se eu falar uma letra que tiver nesse seu nome, no seu nome completo, aí você vai repetir comigo o versículo. Se não tiver a letra no seu nome, a letra que eu vou falar, aí você não vai repetir comigo, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Quem tem a letra L, a letra T, a letra A e a letra R, vai repetir o versículo comigo. Vamos lá? L, T, A e R. Vamos lá juntos? Vamos lá? E assim, Pedro estava preso e vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Atos 12, 5. Muito bem, agora quem tiver no seu nome a letra M, a letra D, a letra F e a letra J. Vamos lá? E assim, Pedro estava preso e vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Muito bom, crianças! Agora, quem tiver a letra C, a letra S, a letra U e a letra B. Vamos lá? E assim, Pedro continuava preso e vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Muito bem, vamos repetir todos juntos agora pela última vez e guardar esse versículo no nosso coração, lembrando que a gente precisa orar com fervor, com intensidade, sem desistir quando a gente tem alguma coisa que a gente precisa pedir para Deus. Vamos lá, todos juntos agora? E assim, Pedro estava preso e vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Vamos agora para a nossa história bíblica? Vamos lá? Oi, crianças, sou eu, a tia Neuza. Eu tô disfarçada hoje. Na nossa história de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre a igreja perseguida. Vocês já ouviram falar na igreja perseguida? Eu vou contar um pouquinho para vocês. Existem alguns países no mundo onde as pessoas não podem amar a Deus. Elas não podem dizer que amam a Jesus.
E essas pessoas também não podem nem ler a Bíblia. Na verdade, elas nem têm Bíblia. Algumas pessoas, quando conseguem uma Bíblia, decoram alguns capítulos da Bíblia, guardam na sua mente e no seu coração, porque elas não podem ter Bíblia em casa. Não podem, as autoridades não permitem. E sabe que mais? Elas precisam se esconder para adorar a Deus. Um pequeno grupo de irmãos se reúne em um lugar escondido onde ninguém pode ouvir o que eles estão fazendo. Então, eles não podem nem cantar alto, eles têm que cantar bem baixinho. Eles não podem orar alto, eles têm que orar bem baixinho. E quando vai ler algum texto da palavra de Deus, tem que ser bem baixinho, para ninguém ouvir. Porque se algum vizinho ouvir, chama a polícia e a pessoa é presa. Já pensaram que coisa horrível você ler a Bíblia e ser preso? Que coisa horrível, não é? Eu vou ler para vocês o nome de alguns países aonde a igreja é perseguida. Olha só: Coreia do Norte, Somália, Maldívia, Paquistão, Irã e Iêmen. Nesses países a igreja é perseguida. E quando a gente fala igreja, a gente não está falando do templo, do lugar onde as pessoas se reúnem. Quando a gente está falando dessa igreja, a gente está falando das pessoas. As pessoas são perseguidas e não têm liberdade para adorar a Deus. Olha que coisa horrível, né? Aqui no nosso país, a gente não precisa se esconder para adorar a Deus. A gente pode adorar a Deus aonde a gente quiser. Quando acabar a pandemia, eu posso até fazer um culto na minha casa se eu quiser. Mas nesses países onde a igreja é perseguida, isso não pode acontecer. Mas sabem, crianças, mesmo assim, mesmo a pessoa sofrendo, existem cristãos nesses países, existem pessoas que adoram a Deus, escondidinhos, mas eles adoram a Deus. E eles falam de Jesus para as pessoas. E quando eles podem memorizar um pequeno pedaço da palavra de Deus, eles guardam no seu coração e na sua mente. Olha que exemplo legal para nós. Nós temos a nossa Bíblia inteirinha. Podemos ler, podemos ouvir histórias dela, podemos aprender sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, mas as pessoas que estão participam dessa igreja que é perseguida, elas têm muita dificuldade. Mesmo assim, eles têm fé em Deus e eles permanecem firmes. E sabe que a Bíblia conta a história de Pedro. Pedro viveu a igreja perseguida, ele viveu essa história. Vamos ver como foi a história de Pedro? Vamos lá? Muito bem, crianças, vamos ver então qual vai ser a nossa história bíblica de hoje? Está lá no livro de Atos, capítulo 12, do 1 ao 19. Nesse trecho da palavra de Deus, nós vamos ver que Pedro, que amava Jesus, que amava Deus, que falava do amor de Deus para as pessoas, que pregava do amor de Jesus para as pessoas, estava preso. Crianças, Pedro fazia parte da igreja perseguida. Deixa eu arrumar ele aqui, assim. Ele fazia parte da igreja perseguida. Herodes não queria que ninguém falasse de Jesus, que ninguém amasse a Deus. Então, ele mandava prender os cristãos e mandou prender Pedro. Mas o nosso versículo da semana diz que Pedro estava preso e vigiado por guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. A igreja, as pessoas estavam reunidas na casa de Maria, orando por Pedro. E a Bíblia diz que já era de noite, mas as pessoas não desistiram de orar, elas continuavam orando por Pedro. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração daquelas pessoas e ele enviou um anjo que foi até lá onde Pedro estava preso. Pedro estava deitado dormindo. E a Bíblia conta que haviam 2 guardas acorrentados a ele. Herodes não queria que ele fugisse de jeito nenhum. E tinha muitos guardas naquela noite na prisão. Herodes mandou reforçar a guarda, porque ele não queria que Pedro escapasse. Mas o nosso Deus é muito poderoso, é mais poderoso.
e ele mandou um anjo. E a Bíblia conta que o anjo chegou lá bem pertinho de Pedro e tocou nele e falou: Pedro, Pedro, acorda, levanta, calça suas sandálias, veste a sua roupa, pega a sua capa que nós vamos sair daqui. Vamos depressa. E Pedro acordou assim, todo atordoado. Ele achou que ele estava sonhando, ele achou que ele ainda estava dormindo. Sem saber o que estava acontecendo, ele se vestiu e saiu e foi acompanhando o anjo. E sabe o que aconteceu? Quando eles chegavam perto de uma grade, de uma porta, aquela grade, aquela porta se abria automaticamente e os dois podiam passar. O anjo ia passando na frente e Pedro ia seguindo o anjo. E os dois logo estavam fora da prisão. Quando eles chegaram na rua, o anjo acompanhou um pouquinho mais Pedro, depois o anjo de Deus foi embora. E Pedro se viu livre. Não estava mais na cadeia, não estava mais preso. E ele sabia que na casa de Maria tinha um grupo de pessoas orando por ele. Então o que ele fez? Ele foi lá. E quando ele chegou lá, ele bateu na porta. Uma criada que estava lá na casa, participando daquela reunião de oração, ouviu e foi atender a porta. E quando ela viu que era Pedro, mas ela ficou tão feliz, que ela nem lembrou de abrir a porta para o Pedro entrar. Ela correu para casa e foi contar para as pessoas: Pedro está aqui, Pedro está aqui. E as pessoas falavam para ela: menina, Pedro está preso, ele não está aqui. E Pedro continuava lá do lado de fora, batendo na porta. Até que as pessoas resolveram ir lá para ver quem é que estava batendo. E quando eles chegaram lá, eles não acreditaram no que eles viram. Um milagre. Pedro não estava mais preso, ele estava livre. Deus ouviu a oração daquele povo. Deus ouviu a oração, enviou o seu anjo e libertou Pedro da prisão. Olha que coisa mais maravilhosa que Deus fez. E Ele faz a mesma coisa nos dias de hoje. Ele ouve as nossas orações. Sabem, crianças, Pedro fez parte da igreja perseguida, lá atrás, no tempo onde ele viveu aqui na terra. Mas hoje, eu já falei para vocês, né, que existem países onde as pessoas que amam a Deus são perseguidas. E hoje nós vamos ver um vídeo onde algumas crianças contam como é viver num país onde não se tem liberdade religiosa. Vamos ver comigo esse vídeo? Vamos lá? Crianças perseguidas, histórias não reveladas. Fé que permanece. Eu disse a eles que eu continuaria sendo cristão e nada mudaria isso. Meus professores também eram muçulmanos, então não fizeram nada enquanto eu estava sendo humilhado, mas eu não reagi ou revidei, nem os feri de maneira alguma. Se eu tivesse reagido ou revidado, eu me tornaria como eles. Ore para que eles tenham coragem de permanecer firmes na fé, em meio à perseguição. Um dia desses, um dos meninos muçulmanos se machucou e eu levei ao médico e colocamos remédio em sua ferida. E quando ele se machucou, eu chorei e orei dizendo: Jesus, não deixe meu amigo se machucar novamente. Eu sempre oro por todos os meus amigos, sendo eles cristãos ou muçulmanos, e peço que Deus cuide de cada um deles. Quando as pessoas ficam doentes, eu sei que Ele é o grande médico. Ele é o médico dos médicos. E é Ele quem traz cura aos nossos corpos. Quando eu me tornar médica, independente dos meus pacientes serem cristãos ou muçulmanos, eu cuidarei deles para que fiquem bem logo, vão para casa e cuidem de seus familiares. Ore para que eles continuem amando seus inimigos como a si mesmos. Eu nunca saio de casa sozinho. Não saio de casa sem que haja a companhia de um adulto comigo, porque tudo é muito inseguro. E agora eu não quero nem mais sair para brincar, porque não é seguro. Quando eu me tornar um piloto, usarei uma cruz e sempre me identificarei como cristão. Eu sempre vou orar pela segurança e bem-estar do meu país. Ore pela segurança deles.
Eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ser um pastor. Jesus disse: deixe vir a mim todas as crianças e não as impeçam. Quero levar muitas crianças ao Senhor e compartilhar o Evangelho com elas. Bem-aventurado é aquele que tem fé no Senhor. Sempre falarei para as outras pessoas sobre Jesus e vou sempre orar pelos passageiros em meu avião e direi a eles que tenham fé, porque Deus está sempre cuidando deles. Ore com as crianças das famílias que sofrem perseguição. Ore por coragem, fé e segurança. Muito bem, crianças. Vocês viram o que as crianças falaram? E vocês perceberam que não aparece o rosto das crianças? Então, se alguém ver essas crianças falando de Deus, elas podem sofrer, elas podem ser presas, a família delas pode ser presa, então por isso que não mostra o rostinho delas. Mas deu pra gente prestar muita atenção no que elas falavam. Um deles falou que mesmo sendo humilhado, ele não ia revidar, porque ele amava a Deus. A outra menina disse que queria ser médica para cuidar de todas as pessoas. E o outro garotinho falou que ele não sai sozinho na rua sem um adulto, porque é muito perigoso. Não é seguro sair sozinho na rua. Ele nem sai para brincar. Vocês prestaram atenção nisso que ele falou? E o outro fala que quer ser pastor. E ele quer levar muitas crianças a Jesus. E vocês viram que nesse vídeo tem vários pedidos de oração, vários motivos para nós orarmos? Vamos orar pela igreja perseguida? Vamos orar pelas pessoas que precisam das nossas orações? Vamos fazer como aquelas pessoas que oravam por Pedro incessantemente e com muito fervor, com muita vontade, sem desistir? Vamos fazer assim? Pedro foi liberto, ele estava preso e Deus enviou o seu anjo para libertá-lo daquela prisão. E hoje nós estamos livres. No Brasil, a gente pode adorar a Deus, a gente pode servir a Deus. Então vamos aproveitar da nossa liberdade para falar do amor de Deus para as pessoas e também para orar, para interceder pela igreja perseguida, pelas pessoas que sofrem porque amam a Deus. Vamos lá? Nós todos juntos somos mais fortes. Lembram da aula passada? Então vamos nos juntar em oração e pedir que Deus abençoe essa igreja perseguida, que Ele abençoe as crianças, os adultos e que Ele tome conta dessas pessoas. Vamos fazer isso durante essa semana? Vamos nos lembrar de orar pela igreja perseguida todos os dias? Eu conto com a oração de vocês. E os irmãos e as crianças da igreja perseguida também. Então vamos orar por todos? Vamos lá? Eu conto com a oração de vocês. Tchau, crianças. Até a próxima semana, onde a gente vai aprender mais um pouquinho sobre a oração. Tchau. Olá, crianças. Concluímos mais um culto para a honra e glória do nosso Deus. Amém, não é? Que bom, né? Deus nos abençoa com a oportunidade de nós termos a palavra dele, mesmo nas nossas casas, não é? Aqui está o nosso amigo, nosso semáforo da oração. Quem lembra dele? Que nós já falamos culto atrás sobre o semáforo da oração, não é? As orações que Deus atende rapidamente com sim, as orações que Deus nos pede para esperar, né? Nos deixa esperando, porque nós vamos receber no tempo dele. E as orações que Deus nos fala, não, porque aquilo que estamos pedindo não condiz com os planos dele para a nossa vida, não é? Deus quer que nós sejamos sempre dependentes dele e através da oração, porque é na oração que nós conversamos com ele e que nós passamos para Deus tudo aquilo que está acontecendo conosco, todos os nossos anseios, as nossas angústias e também os nossos desejos. Não é pecado a gente falar com Deus na oração aquilo que a gente deseja. E Deus vai avaliar se está na hora de recebermos ou não, não é?
Na história de hoje, nós vimos sobre a igreja perseguida, onde Pedro foi preso porque ele adorava a Deus, porque ele cria em Deus, né? Ele cria em Jesus. E ele foi preso por conta disso. Então as pessoas estavam orando fervorosamente, muitas pessoas, para que houvesse a libertação de Pedro. Nessa história, Deus ouviu a oração rapidamente, prontamente, com um sim, porque ele sabia o quão Pedro era o servo fervoroso dele, o quão Pedro servia a Jesus, não é? E ele estava levando o nome de Deus, e ele estava levando o nome de Jesus, pregando, fazendo aquilo que Jesus ordenou. Então Deus respondeu rapidamente a oração daquelas pessoas com um sim, enviando um anjo para libertar Pedro. Que bênção, não é, crianças? É muito bom servir a esse nosso Deus. E nós temos que nos alegrar, independente se a nossa oração vai ser respondida rapidamente, se Deus vai pedir para a gente esperar ou se Ele vai dizer um não para nós. Porque nós sabemos que o não de Deus é para o nosso bem e é porque Ele nos ama. Vamos orar para a gente encerrar este culto falando com Deus, agradecendo a Ele e também pedindo, não é? Por essas crianças, por esses povos que são perseguidos nesses países e eles não têm a liberdade de adorar a Deus assim como nós temos. Feche os seus olhinhos aí e vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu louvo o teu santo nome, Senhor, e engrandeço ao Senhor, porque nós estamos bem, porque nós temos liberdade de louvar ao Senhor, de orar, de clamar ao teu santo nome. Nós temos liberdade, Senhor, de te servir e não precisamos nos esconder de ninguém. Porém, nós queremos pedir, Senhor, por essas pessoas que vivem em países, Pai, que não pode te servir abertamente e com liberdade, assim como nós temos. Que o Senhor venha olhar por elas, que o Senhor venha colocar as tuas mãos de poder e proteção, que o Senhor venha, Senhor, a quebrantar os corações, a amolecer essas pessoas que estão ali, que não servem ao Senhor, que o Senhor venha, Pai querido, fazer com que caia as escamas dos olhos delas, assim como caiu dos olhos de Paulo, que era um perseguidor do povo do Senhor e depois passou a servir ao Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e sabe o momento para cada coisa acontecer. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor continue olhando por nós, olhando por esses seus servos que são perseguidos por Te servir, nos protegendo e nos abençoando. Fica conosco, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, esteja com cada criança, com cada família, esteja em cada lar, meu Deus. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, Senhor. Amém. Amém, crianças. Até o nosso próximo culto. Fiquem com Deus e se cuidem. Beijo. Tchau.